Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre educação. Os receios de professores e parlamentares com o avanço de um projeto do governo de Minas que coloca nas mãos de prefeituras a responsabilidade sobre os anos iniciais do ensino fundamental. E ainda a inclusão de pessoas com deficiência por meio de cursos profissionalizantes. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Um assunto que gera controvérsia entre alguns parlamentares e o governo de Minas, pelo menos desde abril do ano passado, é a implantação de um programa que passa para as prefeituras a responsabilidade pelas escolas dos primeiros anos do ensino fundamental. Hoje, para aderir a essa mudança, as cidades têm que aprovar uma lei municipal e recebem recursos do governo de Minas para a manutenção dessas instituições, do primeiro ao quinto ano. Para não ter necessidade de que cada município aprove leis, o governador Romeu Zema chegou a enviar, em abril do ano passado, um projeto que prevê a adesão ao programa com a simples assinatura de um documento. Os técnicos argumentaram que esse modelo traria mais eficiência no repasse de recursos, além de melhorar a colaboração entre Estado e municípios. A ideia seria alcançar as metas do Plano Estadual de Educação, que vai até 2027. O impacto financeiro para as cidades seria amenizado, segundo o governo, pelo repasse de cerca de 420 milhões de reais. Os sinais de que esse tema não tem muito consenso é que a proposta do governador não avançou na Assembleia e foi alvo de várias reuniões da Comissão de Educação. Parlamentares da oposição à Zema, como Beatriz Cerqueira, Andréia de Jesus, professor Cleiton e Ana Paula Siqueira, sempre se pronunciam contra. Uma das alegações é que, mesmo com repasses do Caixa Estadual, a maioria das prefeituras não teria verbas para arcar com a qualidade desse ensino. Embate também nas audiências públicas que ocorreram ao longo do ano passado. De um lado, trabalhadores da educação cobram debates públicos com a participação das comunidades escolares. E do outro, o governo alega que está cumprindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê que os municípios devem assumir os anos iniciais do estudo. Quando a Assembleia discutiu o andamento do Plano Estadual de Educação em outubro do ano passado, pesquisadores e parlamentares questionaram o fato de o governo implementar projetos que não fazem parte desse plano quando nem mesmo as metas atuais têm sido cumpridas. O plano apresenta um total de 18 objetivos para um período de 10 anos, entre eles a universalização do atendimento escolar. A Comissão de Educação fez visitas e reuniões sobre a implantação do projeto Mãos Dadas em várias cidades mineiras. Nesta semana, foi a vez de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, ganhar destaque. O projeto de lei para adesão ao Mãos Dadas foi aprovado pela Câmara Municipal agora no fim de maio. Com isso, a Prefeitura está autorizada a celebrar o convênio com o governo para absorver as matrículas de 3 escolas estaduais. Os servidores da educação reclamam da falta de transparência e de discussão sobre o processo. O Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação afirmou que não foi apresentado o impacto orçamentário da medida. Há um receio ainda do que vai acontecer com contratados e até mesmo com servidores concursados. A Superintendência Regional de Ensino afirma que a mudança está sendo feita por causa da redução do número de alunos nas escolas. Em uma delas, somente 4 turmas teriam sido formadas para o ano que vem. Levantamento do DIEESE, que é uma entidade mantida pelo movimento sindical e realiza pesquisas sobre custo de vida, emprego e desemprego e outros temas, aponta que o número de matrículas na rede municipal de ensino de Tupaciguara deve ter um aumento de quase 35% com o projeto Mãos Dadas. A cidade assumiria mais atribuições, mesmo não tendo batido a meta nacional da educação infantil de pelo menos metade das crianças até 5 anos estarem na escola. Diego Oliveira, do DIEESE, acredita que a prefeitura recebeu um valor muito baixo pela tarefa que tem pela frente. Infelizmente, lá já foi aprovado, né, mas daqui a um tempo, infelizmente, algumas consequências
a comunidade vai estar sentindo, como as que já começaram esse ano já estão sofrendo, principalmente os servidores da educação estadual e os alunos, né, dos relatos que a gente obteve, mas, infelizmente, é isso que vai acontecer. Né? Então, a situação na Rede Tupaciguí para receber R$1 milhão. Tá? Vai fazer tudo isso para o Estado dar R$1 milhão para construir escola, reformar a escola. Um valor muito pouco. O representante do Diese também alertou que servidores estaduais e municipais vão desempenhar as mesmas funções, mas receberão salários diferentes, o que pode gerar problemas nos locais de trabalho. Os professores municipais de Tupaciguara ganham cerca de 60% a mais do que os da rede estadual. A educação infantil é importante não só para as crianças, mas também para as mães, que são quem quase sempre ficam responsáveis pelo cuidado dos filhos. Essa estrutura que acolhe as crianças é fundamental para que essas mulheres estejam no mercado de trabalho. De acordo com o Censo Escolar de 2020, há no Brasil quase 71 mil creches em funcionamento entre estabelecimentos públicos e privados. Em Minas Gerais, a Fundação Hospitalar mantém 5 creches ligadas a unidades públicas de saúde da capital e do interior. Elas atendem filhos de servidores que estão de plantão. Nem na pandemia elas foram fechadas, o que possibilitou que os profissionais de saúde continuassem trabalhando. Saber que os filhos estão bem cuidados enquanto se trabalha faz toda a diferença. É o que diz a Deonara. Ela é assistente social e os 3 filhos já frequentaram a creche do hospital onde ainda trabalha. A creche da FEMIG sempre funcionou com os trabalhadores contratados pela própria FEMIG, né? E a creche... as creches da FEMIG sempre foram modelo no atendimento, né? Porque, inclusive, os trabalhadores da saúde, eles têm uma característica diferenciada, que é o horário de trabalho. Então, a gente precisa de uma creche própria, porque tem que ter essa dinâmica do horário de trabalho, né? A gente tem plantão de 7 da manhã às 7 da noite, precisa deixar as crianças na creche antes desse horário de 7 da manhã e tem que pegar depois de 7 da noite. E, às vezes, a gente atrasa, porque tem que trocar plantão, porque tem uma urgência, que tem alguma coisa. Então, tem uma dinâmica própria das creches da FEMIG, que é fundamental para a garantia da tranquilidade dos pais e mães no seu processo de trabalho. Mas desde o início do ano, os servidores da FEMIG que precisam deixar os filhos nas creches não estão tão tranquilos. É que a contratação do pessoal, que sempre foi feita pela própria Fundação Hospitalar, foi repassada para a empresa pública MGS e, desde então, a capacitação dos profissionais tem deixado a desejar. As preocupações com a situação foram apresentadas por um grupo de mães que acompanhou na segunda-feira uma visita realizada a uma dessas creches pela Comissão de Educação. A denúncia de que, embora o edital para contratação tenha exigido para os cargos conhecimento específico para o cuidado das crianças, os selecionados não atendem os requisitos. Os relatos foram feitos na creche do Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte. Lá trabalham 17 recreadoras e estão matriculadas 70 crianças de 6 meses a 6 anos de idade. A coordenação do Instituto informou à comissão que aguarda as substituições pedidas à MGS, que teria se comprometido a fazer as mudanças diante da necessidade da unidade receber pessoal com mais experiência em educação infantil. Chegaram às creches da FEMIG profissionais sem a formação exigida para atuar na educação infantil. Um outro problema é a alta rotatividade, que é próprio desses processos de contratação via MGS, que no caso da educação não pode acontecer. Não pode ter uma rotatividade com profissionais que vão lidar cotidianamente com as crianças. Então, essas são as questões principais, né? Nós queremos que a rede FEMIG volte a fazer a contratação direta, observando que essa contratação é a que melhor atende à situação das creches da sua rede em função de ser uma demanda aí de educação. Daqui a pouco, a nossa conversa é sobre como ampliar o mercado de trabalho para pessoas com deficiência e a aproximação entre pesquisa acadêmica e setor privado. Não saia daí. Quando o assunto é educação especial, são muitos os aspectos que merecem reflexão. Se o ensino para pessoas com deficiência deve ser em escolas específicas ou mistas,
como deve ser a formação dos educadores para atender esse público, como a escola pode contribuir para o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Vários desses assuntos são debatidos aqui na Assembleia nas reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que também elabora e analisa propostas relacionadas a esses temas. Justamente esse último que eu citei sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem ganhado a atenção dos deputados neste ano. A oferta de cursos profissionalizantes para esse público foi o tema escolhido pela comissão para acompanhar as ações do Estado no Fiscaliza Mais, que é uma atividade em que a Assembleia verifica o desempenho do governo em ações para áreas específicas. Com a pandemia, a taxa de desemprego no Brasil como um todo ficou nas alturas. Mesmo com uma redução nessa taxa nos últimos 3 meses, o número de desempregados passa de 11 milhões e 300 mil. Para quem tem alguma deficiência, entrar nesse mercado tão disputado fica ainda mais difícil. Os números de Minas Gerais mostram que em 2020 e em 2021 houve mais desligamentos do que contratações das pessoas com deficiência. Em 2020 foram 1.606 demissões a mais que admissões. No ano passado, essa diferença caiu para 337. Em 2022, até agora, são 51 desligamentos a mais que contratações. Mas há outros fatores que mostram o quanto ainda é preciso melhorar. A lei de cotas, que tem mais de 30 anos, determina que empresas com 100 funcionários ou mais devem empregar pessoas com deficiência. Mas aqui em Minas, o levantamento mais recente mostrou que mais de 40% das vagas destinadas a essas cotas não foram ocupadas pelo público-alvo. Na administração pública, esse descumprimento foi de quase 90%. As pesquisas também mostram que quem tem deficiência intelectual ou deficiências múltiplas tem ainda mais dificuldade de conseguir um trabalho. Nesse sentido, as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, têm uma experiência que tem trazido bons resultados. Ela foi compartilhada nesta segunda-feira em mais uma audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu estou falando do emprego apoiado. Você já ouviu falar? É uma metodologia usada em vários países para, de um lado, preparar empregadores e os outros funcionários para receber a pessoa com deficiência e, de outro, identificar os interesses, as necessidades e os pontos fortes daquela pessoa para que a inclusão ocorra da melhor forma para todo mundo. A Marli Helena Silva, que é consultora técnica da federação que congrega as 420 APAES de Minas, contou na audiência que é uma forma de usar o próprio mercado de trabalho para treinar a pessoa na função que ela vai exercer. E que isso permite que a inclusão aconteça de verdade, sem que seja apenas um cumprimento da lei de cotas. Representantes de APAES que já praticam o emprego apoiado elogiaram a metodologia e comentaram algumas dificuldades que enfrentam. Hoje, os nossos maiores entraves são principalmente em conscientizar esses ambientes profissionais, que a pessoa com deficiência ela é capaz de exercer sua função laborativa. O ambiente de trabalho ele tem que ser adaptado, as pessoas, né, têm que estar com a mentalidade aberta, para estar recebendo essas pessoas nas empresas. A empresa tem pouco incentivo também para ajudar essas pessoas. Não adianta também você dar o curso e não dar condições às pessoas, por exemplo, de movimentar. Por quê? Nós temos curso online, não tem computador para as crianças nas roças. E nossos deficientes têm muitos em áreas muito ruins, que as pessoas não conseguem chegar lá. A capacitação profissional desse público, principalmente depois da conclusão do ensino fundamental, já tinha sido debatida na Assembleia em outra audiência em abril. Na audiência dessa segunda, o representante da Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe boas notícias. Ele anunciou um plano de ações e serviços para a educação profissional com 10% de vagas reservadas para pessoas com deficiência. Esse plano ainda está sendo elaborado e vai poder receber sugestões, inclusive na comissão da Assembleia. O subsecretário também falou de alguns programas que buscam a inclusão desse público com a oferta de cursos, por exemplo. Outra novidade é a volta do dia D no Cine, que foi suspenso nos últimos 2 anos por causa da pandemia.
Para quem não conhece, o Dia D existe para promover a aproximação entre empresas e pessoas com deficiência para preencher vagas de emprego. Segundo o subsecretário, cerca de 20% das vagas do ano são captadas nesse dia. Agora vamos falar de uma iniciativa na área da educação que avança aqui no Legislativo. Minas Gerais é celeiro de possibilidades na pesquisa científica com instituições respeitadas internacionalmente. Temos 11 universidades federais e 16 unidades da Universidade Estadual. Mas o principal desafio é superar os obstáculos que não permitem que o conhecimento produzido dentro da universidade vire de fato inovação. Ou seja, é fundamental melhorar a interação entre os acadêmicos, o governo e o setor privado. Uma proposta com esse objetivo caminha para a aprovação. O mais legal é que o tema envolveu, além do autor do projeto, que é o deputado Antônio Carlos Arantes, o governo de Minas, representantes de universidades e a sociedade civil. Um texto a várias mãos que quer melhorar o compartilhamento de tecnologias entre as instituições e a cooperação entre empresas, governo e pesquisadores. A ideia é também incentivar a criação de parques tecnológicos e centros de pesquisa, além de ampliar a concessão de bolsas de estudos para os cientistas. Se for aprovada, a proposta pode ainda fortalecer a atuação da FAPEMIG, que é a instituição mineira que apoia projetos científicos e de inovação. O texto passou na Comissão de Educação e agora vai ser analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Você pode até dar sua opinião sobre os projetos de lei. Até mais!